da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro: se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente: a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaístes da graça. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Corrieis bem quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Esta sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor a vosso respeito, que de maneira alguma mudareis de sentir. Portanto, quem vos perturbar responderá por isto, seja quem for. Se é verdade, irmãos, que ainda prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Assim o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá acabem por mutilar-se os que vos inquietam. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vós mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que queríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, se as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes, destas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, São Paulo bem explica para todos nós, nesta carta aos Gálatas, que é para nós deixarmos nos conduzir pelo Espírito e não satisfazermos os apetites da nossa carne. Os desejos da carne são contrários, eles se opõem aos desejos do Espírito. Então, ele diz para nós não fazermos o que nós queremos. Nós não temos que satisfazer as nossas vontades. E ele diz quais são os desejos da carne. Esses desejos que nós temos que evitar a todo custo. E infelizmente o mundo, hoje em dia, ele quer dizer que isso é tudo normal, que isso é para nós fazermos. Porém não, meu irmão, minha irmã. São Paulo já nos diz isso há muitos anos atrás. Quase 2000 anos atrás, que nós não podemos nos deixar levar pela fornicação, pela impureza, pela libertinagem. Todo tipo de impureza da carne
relacionado aos desejos sexuais. Pela idolatria. Quantas pessoas não idolatram umas às outras, colocam a sua felicidade em alguém. Isso é idolatria, meu irmão, minha irmã. Eu vou ser feliz quando fulano, que eu amo tanto, também me amar. Não é assim, meu irmão, minha irmã. Isso é idolatria. É uma espécie de idolatria, né? Superstição. Quantas vezes nós nos deixamos levar, ter na carteira uma nota diferenciada, aquela nota é para me ajudar a ter mais dinheiro. Carregar símbolos, qualquer desenho para dar sorte. Isso dá sorte, isso evita mal olhado. Meu irmão, minha irmã, isso é superstição. Isso, quando nós fazemos algo desse tipo, nós estamos colocando as nossas esperanças em bens materiais. São Paulo também fala de inimizades, você ter rancor de alguém. Fala de brigas, quando deixa o corpo se levar para brigas, ciúmes, ódio, ambição. Essa ambição, ela está geralmente muito ligada à inveja. Muitas pessoas, às vezes até nós, né? Às vezes não nós, queremos ter algo, um carro bom, para o nosso carro ser melhor do que o do fulano. Você está invejando o carro do fulano e está tendo a ambição de ter um carro melhor, só para ser melhor que o do fulano. Oh, meu irmão, minha irmã, eu quero esse celular porque ele é melhor. Eu quero isso. É ambição, meu irmão. Partidos, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Como se diz, não é um rol taxativo. Nós lá no fundo, quando não estamos em pecado há muito tempo, porque o pecado, quando ele está dentro de nós há muito tempo, estas coisas começam a parecer que não são erradas. Porque o pecado, ele tem o grande dom de nos cegar, espiritualmente falando. Então, meu irmão, minha irmã, eu falo isso porque na minha mocidade, né, eu mais nova, eu passei alguns anos sem me confessar. E parece que as coisas do mundo vão penetrando dentro da gente. E nós passamos a acreditar que certas coisas não são erradas. Nos deixamos levar pelo que o mundo fala. Só que nós, católicos, cristãos, nós não temos que dar ouvidos ao mundo. Nós temos que dar ouvido a Deus, ao nosso Senhor, a tudo que Ele deixou por amor a nós. É isso que nós temos que dar ouvidos. E quando nós nos confessamos, nós abrimos o nosso coração e nós falamos tudo que nós fizemos de errado com o coração arrependido, a graça de Deus retorna para nós. Eu falo por experiência própria. Nós passamos a enxergar as coisas como elas realmente são e nós começamos a abrir de novo os nossos olhos para nós vermos as coisas erradas que existem. Não digo que é fácil nós dizermos não, mas Deus vai nos dando força. Deus só espera nós buscarmos Ele. Mas quando nós estamos buscando de coração aberto, com amor mesmo no nosso Senhor, Deus nos ajuda, meu irmão, minha irmã. Ele é o melhor apoio que nós podemos ter. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, Ele tudo sabe de nós, Ele sabe quais são as nossas fraquezas. E Ele nos ajuda. Então, essas coisas que eu disse e outras coisas semelhantes, São Paulo nos avisa. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Os desejos da nossa carne nos levam para o inferno. Nós temos que ter isso em mente. Por outro lado, meu irmão, minha irmã, existem os frutos do Espírito. Quando nos deixamos conduzir pelo Espírito, Deus vai deixando nascer em nós, brotar em nós esses frutos maravilhosos. Mas isso, meu irmão, minha irmã, assim como a árvore não nasce já com os frutos, ela precisa primeiro brotar, crescer, precisa de tempo, precisa de nutrientes no solo, precisa de água, precisa de luz. E quando ela vai se deixando crescer com os nutrientes que a terra dá, ela produz frutos. Assim também nós, isso leva tempo, não é de uma hora para outra. Mas quando nos deixamos conduzir por Deus, quando a árvore ela se entrega em terra boa,
e não em um cascalho ruim, quando a semente, nós somos semente, meu irmão, minha irmã. Nós também somos sementes. Se nos deixamos levar, se nos deixamos cair em terra pedregosa, terra ruim, nós não brotamos, ou se brotamos, nós começamos a crescer na dificuldade e nós morremos por falta de nutriente, por falta de água. É assim também nosso espírito em Deus. Nós não podemos nos deixar cair no mundo, porque o mundo não é terra fértil, não é terra boa. O mundo oferece só coisas ruins, só nutrientes ruins, só pedra, cascalho. Mas quando nos deixamos conduzir por Deus, Deus nos semeia em terra boa, fértil. E com o tempo nós vamos brotando e nós vamos crescendo em Deus. E se deixamos mais, Deus joga a água pura e verdadeira do nosso Deus. E aquilo vai nos ajudando e nós vamos crescendo e nós vamos produzir frutos. E esses frutos do Espírito é a caridade verdadeira. Aquela caridade, meu irmão, minha irmã, livre das coisas da carne. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Muitas das vezes, quando nós fazemos caridade, estando ainda neste mundo, com os desejos e o pé, vamos dizer assim, agarrado nesse mundo, nós fazemos a caridade lá no fundo, querendo ser aplaudido, querendo que as pessoas nos agradeçam, esperando ser louvado. Isso é a caridade impregnada dos desejos da carne. Então não tem o mesmo valor. Mas se nos deixamos conduzir pelo Espírito, a caridade que nós produzimos, ela é de forma gratuita, somente por amor. É a alegria. Meu irmão, minha irmã, São Pio, o Padre Pio, amado Padre Pio, ele bem dizia, ele falou, um coração que realmente tem Deus não tem lugar para tristeza. Porque quando nos entregamos às verdades de Deus, nós temos certeza do céu. E uma alma que tem certeza do céu, a certeza do nosso Senhor ao nosso lado, não pode se entregar à tristeza. A paz é uma alma tranquila, em paz. A paciência, a afabilidade, a bondade verdadeira, a fidelidade, a brandura, a temperança. E São Paulo diz que contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem carrega, quem está dentro das coisas de Deus, quem se deixa conduzir pelo Espírito e produz esses frutos verdadeiros, meu irmão, minha irmã, não está sob o jugo da lei. Essas pessoas, quem consegue, eu falo que eu estou longe ainda. Porque muitas das vezes, em diversas situações, a gente eu me deixo levar pelaquela raiva. Acontece alguma coisa, que aquilo vem aquela raiva, eu fico brava no momento, depois passa. Mas naquele momento eu me deixei conduzir pela carne. Infelizmente, eu peço todos os dias ao nosso bom Deus, Senhor, dai-me o Espírito Santo para eu conseguir controlar, para eu conseguir, diante de alguma situação que me jogue para baixo, eu conseguir abaixar a minha cabeça, louvar ao Senhor e ter realmente paciência, ter temperança, brandura. Eu peço isso tanto a Deus, com a graça de Deus um dia eu vou conseguir. Você, meu irmão, minha irmã, talvez você não se deixe levar por aquela raivinha momentânea como eu me deixo. Mas talvez tenha outra coisa que te falta. Então nós temos que pedir a Deus para Ele consertar aquilo que nos falta. Para Ele ir aparando as arestas. Para Ele ir nos moldando para sermos perfeitos, como o nosso bom Deus é perfeito. O nosso Senhor é perfeito. Nós estamos cheios de aresta, meu irmão, minha irmã. Mas com a graça de Deus, com a perseverança em Deus, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Nós vamos crucificar a nossa carne como o nosso Senhor fez. Não de forma literal. Nós vamos crucificando a nossa carne quando nós vamos dizendo não aos nossos desejos carnais. Eu te digo que não é fácil, porque vem aquela vontade tão grande. Só que eu te falo uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você diz não, vira as costas e faz outra coisa, eu tenho certeza que você vai conseguir.
Sabe por quê? A maioria desses desejos da carne, eles vêm e eles começam a tomar conta de nós com o ócio. Quando nos deixamos levar pela preguiça. A maioria das coisas erradas vem na nossa mente quando nós estamos preguiçosos, largados no sofá. Quando nós estamos preguiçosos, sentados, em algum lugar, em frente a uma TV. Não é que nós não podemos ter esses momentos, mas que esses momentos não sejam os maiores momentos do nosso dia, da nossa vida. Nós temos muito o que fazer. E se nós já estamos, por exemplo, uma dona de casa, se a casa já está impecável, se as crianças já estão bem cuidadas, se nem tem criança, tá tudo perfeito. Então agora eu não tenho mais nada que fazer, eu vou sentar e ver televisão. Espera aí, você já evangelizou um pouquinho hoje? Sempre tem algo para a gente fazer, para nós fazermos. Vamos nos deixar guiar pelo Espírito. Mas depois disso, aí sim. Nós já fizemos as nossas orações do dia? Ao menos o Santo Terço. O Terço da Misericórdia às 3 horas da tarde. Meu irmão, minha irmã, os 2 terços juntos ultrapassam muito pouco meia hora por dia. Nós não temos o direito de falar que não temos tempo. Meu irmão, minha irmã, nós temos muitas arestas, mas se nos deixamos guiar pelo nosso bom Deus, nós vamos nos modificando a tal ponto, como nós vemos os santos. Os santos, quando nós olhamos a vida dos santos, nós falamos como ele conseguia isso. Deus nos molda, Deus nos ajuda, Deus nos leva pela mão. E nós temos a ajuda também da nossa Santíssima Mãe, a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Deixa eu contar para vocês, meu irmão, minha irmã. Última coisa, eu estava rezando o terço e me veio à mente as aparições de Nossa Senhora, onde Nossa Senhora não aparecia sozinha, mas com o menino Jesus no colo. E naquele momento, Deus, em sua infinita bondade, iluminou a minha mente para eu pensar, mas não, por que a gente fala aparição de Nossa Senhora? É a aparição de Nossa Senhora e de Jesus. Ali não está só Nossa Senhora, está Deus, Jesus no colo dela. Aí me veio outra inspiração e eu virei para o Senhor Jesus e falei, Senhor, por que o Senhor vem no colo de Nossa Senhora como criança? Por que o Senhor aparece assim? Eu me questionava lá no interior, no meu interior, eu pensava assim, por que o Senhor não vem grande, adulto e fala também conosco, assim, em forma grande, igual Nossa Senhora fala? Porque Jesus vem no colo da mãe dele, meu irmão, minha irmã. Nas aparições de Maria, e Jesus vem em silêncio. Uma criança que está no colo da mãe. E sabe o que Jesus respondeu no meu coração? Eu faço isso, minha filha, para vocês me imitarem. Sejam crianças no colo da sua mãe, da nossa mãe, Nossa Senhora. Deixar que Nossa Senhora nos carregue no colo e nos ensine como a mãe ensina o filho, nos proteja como a mãe protege o filho. É isso que Jesus quer para nós. Então pense nisso, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!